Como evitar comer compulsivamente? É isso que vamos falar aqui no vídeo de hoje, mas antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para sempre ficar por dentro dos vídeos e receber eles em primeira mão e de curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar ao máximo de pessoas possível. Tem uma frase que eu falo muito, com todas as pessoas aí que eu dou consultoria nas redes sociais, que é: todo excesso esconde uma falta. E todas as pessoas aí que eu trato, que eu converso, que têm uma compulsão alimentar, normalmente a compulsão alimentar é um reflexo de alguma outra coisa que ela precisa resolver e tratar, seja numa terapia, seja mudando uma relação, às vezes é uma relação com o parceiro, às vezes foi algum trauma na infância, às vezes um trauma na infância porque ela tinha uma escassez muito grande, não tinha acesso àquele tipo de alimento, ou então ela não tinha algum dos pais, pai ou mãe, e aí aquela falta ali fez com que ela descontasse no alimento, aquela falta de amor por ela não receber isso de algum dos pais. Às vezes é uma relação de abuso, seja no trabalho, seja em algum outro tipo de relação que você tem no seu dia a dia, e aí essa relação de abuso também faz você descontar isso no alimento. Então são várias formas de você chegar nessa compulsão alimentar, e é importante que você identifique, numa terapia, ou com acompanhamento de um nutricionista, com acompanhamento de um profissional qualificado, o que está fazendo você chegar naquela compulsão alimentar. Então o primeiro ponto é esse: você identificar o motivo da compulsão. Também existe um outro fator, que é o nosso corpo ele querer aqueles alimentos hiperpalatáveis, Então começa com um alimento, com um pequeno doce dia de semana, com excesso de chips, excesso de alimento ultraprocessado, enfim, excesso de alimentos que nos deixam doentes, e literalmente doentes porque eles regulam glândulas e órgãos do nosso corpo. Então, os alimentos ultraprocessados que desencadeiam aí uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica, um mau funcionamento de alguns órgãos, o seu fígado produzindo muito mais colesterol do que devia, o seu corpo armazenando muito mais gordura do que devia. Então, o seu corpo está todo ali num quadro também de inflamação, um quadro doente, porque ele já não está funcionando da maneira que ele deveria funcionar. Todos esses alimentos hiperpalatáveis foram criados pela indústria alimentícia para te viciar. Infelizmente, a indústria alimentícia ela não tem o objetivo de criar um alimento para realmente te saciar. Ela tem o objetivo de ganhar dinheiro. Então, como ela produz um alimento, ela quer que você coma aquele alimento e sinta uma explosão de prazer comendo aquele alimento. Muito prazer a ponto de você querer comer mais. E aí você come mais, come mais e come mais. E por que eu afirmo que a indústria alimentícia não quer te saciar e ela quer te viciar? Os produtos da indústria alimentícia, eles são muito ricos em açúcar. E o excesso de açúcar no alimento, ele desregula um hormônio chamado leptina. O hormônio leptina é um hormônio que faz com que o seu corpo fale: pare, já deu, não coloca mais comida, já estou satisfeito. Mas quando você come muito açúcar, muito alimento ultraprocessado, o seu corpo é como se ele embaçasse o sinal, para a leptina, e o seu corpo não reconhecesse mais a leptina, e aí você não tem mais o sinal para você parar de comer. Então, quando a indústria coloca um excesso de açúcar num alimento que vai deixar o seu corpo, seus papilas gustativas, seu corpo querendo aquilo ali muito mais, ele também sabe que o impacto que ele vai ter de fazer você querer comer mais ainda daquele alimento. Então, tirando todas aquelas razões psicológicas que eu comentei lá no início do vídeo, que são importantes descobrir, os próprios alimentos da indústria alimentícia são feitos para que você tenha essa compulsão, porque eles são feitos para fazer você comer mais e mais e mais e mais deles. Eles desregulam a flora intestinal. A flora intestinal está muito ligada com a produção de todos esses hormônios, principalmente a grelina e leptina. Grelina para quando você está com fome, leptina para falar você parar de comer. Está ligado com hormônios do prazer, então produção de serotonina. Então, nossa microbiota intestinal, ela é muito, muito, muito importante. E esses alimentos ultraprocessados regulam essa flora intestinal, fazendo com que as bactérias boas, que ajudam na produção dos hormônios, comecem a diminuir de número, e você começa a alimentar essas bactérias ruins, que são bactérias que dão buracos no intestino, buracos na parede do intestino, dão buracos causando aquela doença, que agora já está muito famosa, porque a injeção de alimentos processados está tão alta, que tem várias pessoas aí com leaky gut, ou síndrome do intestino permeável, ou seja, você tem buracos na parede do intestino, então todas as toxinas conseguem passar pelo intestino, chegar no seu organismo, fazer você ficar doente, trazer doenças autoimunes, mudar seu sistema imunológico. Então os alimentos ultraprocessados regulam essa flora intestinal, além de toda a outra parte lá que eu falei, de como ela é metabolizada no fígado e como desregula o sinal da leptina. Então os alimentos que são produzidos pela indústria, eles fazem você ter essa compulsão. E aí, como reverter essa compulsão?
É importante você começar desde a hora da compra da sua casa. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, né, sobre como você deve comprar, né, como é que você começa a se alimentar saudável, evitando comprar nas comidas no supermercado, fazendo compra no sacolão e no açougue, porque aí você vai comprar comida de verdade, né? Frutas, legumes, vegetais, carnes, peixes. E aí você comprando comida de verdade, você começa a regular novamente os seus hormônios, suas papilas gustativas começam a acostumar com o sabor dos alimentos novamente. O seu corpo começa a mandar sinal certo de tô com fome, grelina, para de comer, leptina. Então, o seu corpo ele começa a funcionar melhor. Então, todos os alimentos aí da indústria são direcionados para que você coma mais. Os alimentos de verdade existem na natureza há milhões de anos e eles existem, né, e sempre foram consumidos para nos saciar, né? Nosso corpo sempre buscou saciedade nesse tipo de alimento. Então, tratando a parte psicológica, né, se você tem alguma falta, alguma coisa que é importante você descobrir, é importante que você saia desses alimentos ultraprocessados. Evite no seu café da manhã, evite no seu almoço, evite lanchar toda hora. A indústria alimentícia quer que você faça pequenos lanches e aí ela inventa barrinhas de cereal, pequenos biscoitos saudáveis, saquinhos de biscoitos fit, isso tudo para poder maquiar, né, alimentos que não te trazem nutriente nenhum, desregulam e inflamam o seu organismo. Fazem com que você queira comer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque ela sabe que ela está desregulando aí os hormônios do seu corpo e te tornando uma pessoa com compulsão pelo alimento. Se você já cortou esses alimentos da sua vida, né, viu como a sua relação com o alimento mudou, se transformou isso muito melhor, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma compulsão alimentar e precisa de ajuda, não sabe como fazer também, pode comentar aqui embaixo que eu te respondo e te ajudo aí a melhorar a sua compulsão alimentar. E compartilhe esse vídeo, né, para que as pessoas entendam como os alimentos ultraprocessados da indústria alimentícia fazem com que as pessoas tenham essa compulsão alimentar, como esses alimentos desregulam os nossos hormônios e fazem com que a gente queira comer cada vez mais e mais e mais. Até o próximo vídeo, pessoal.